Já estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. O assunto desse bloco interessa a todo mundo. Vamos falar de telefonia, internet móvel, ações na justiça contra as empresas. Mas antes, deixa eu dar aqui um recado para você que quer melhorar a estética do seu sorriso, quer recuperar a saúde bucal, você que tem algum problema de mastigação, quer fazer um implante para voltar a ter a dentição perfeita. Olha, você precisa de alguém para cuidar bem da sua saúde bucal. E a assistência odontológica Sorriso Saúde faz isso por você. Oferece clareamento, restauração, tratamento de canal, ortodontia, implantes. Tudo o que você precisa para manter a sua saúde bucal em dia é com a assistência odontológica Sorriso Saúde. Há mais de 13 anos, cuidando bem da saúde bucal da população do Acre. Profissionais especializados, equipamentos modernos, material de alta qualidade e um custo-benefício que vale a pena. Faça uma visita para uma avaliação. Sem compromisso, você vai se encantar com o atendimento. Assistência odontológica Sorriso Saúde. Fica ali no final da Avenida Ceará, próximo à Quarta Ponte. O telefone 3224-1700. Assistência odontológica Sorriso Saúde, proporcionando o sorriso perfeito. Olha, eu vou convidar aqui agora 2 defensores públicos. Podem vir para cá? Ambos. Eles estão movendo uma ação pública contra as operadoras de telefonia. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Prazer, Rogério. Por favor. Juliana. Deixa eu apresentá-los aqui. Olha, o Dr. Celso Rodrigues e a doutora Juliana Marques, ambos são defensores públicos e estão entrando com uma ação civil contra as 4 operadoras de telefonia que operam aqui no Acre, por conta de essas empresas não estarem cumprindo os contratos que firmaram com os consumidores. A gente vai detalhar esse assunto. Doutor Celso, por favor, nos fale, faça um preâmbulo do que trata essa ação. A Defensoria Pública ajuizou uma ação civil pública, né? Os 4 defensores públicos, eu, a doutora Juliana Marques, a doutora Flávia e a doutora Arine, contra as 4 operadoras de telefonia móvel que atuam no estado do Acre, a Vivo, a Claro, TIM e a Oi. Justamente o seguinte, nós recebemos informação do PROCON de que essas empresas estariam interrompendo o serviço da internet após o fim da franquia contratada. Resumindo, após o fim dos créditos. E a gente entendendo que essa prática é uma prática abusiva, nós ajuizamos essa ação civil pública com qual objetivo? São 2 objetivos principais. Que seja retornado ao status quo antes, ou seja, quando acabar a franquia contratada, que seja reduzido a velocidade da internet e não interrompido, como está sendo aplicado hoje. Também a gente está pedindo uma indenização, dano moral coletivo, no valor de R$2 milhões, e esse valor é destinado ao fundo, o Fundo de Defesa de Amparo ao Consumidor do Estado. Doutora Juliana, acho que a senhora pode também nos falar, porque fazendo desse modo, as operadoras de telefonia estão meio que induzindo o consumidor a gastar mais, a comprar novamente os créditos para usar a internet, não é isso? Isso, eles estão modificando o contrato unilateralmente, isso não pode ser feito, que o Código de Defesa do Consumidor informa que prevê que as empresas elas não podem ter firmado um contrato e depois, no meio do caminho, alterar esse contrato. E eles tomam com base a resolução da Anatel para poder mudar esse contrato. Só que o Código de Defesa do Consumidor ele proíbe essa conduta. Elas não podem alterar esse contrato que foi anteriormente, né, firmado com o consumidor. São vários problemas relacionados à telefonia, né? Você que é consumidor, que está nos vendo agora, sabe disso. Todo mundo que tem seu aparelho de celular, que tem internet móvel, diariamente sofre na pele os problemas decorrentes da ineficiência das operadoras. Mas essa ação se restringe apenas a esses 2 pontos. No entanto, outras reclamações podem vir a compor essa peça processual? Como é que está isso? Pode sim. Inclusive, a pessoa que se sentir lesada, que o seu internet foi interrompida até que ela venha fazer um novo depósito, ela pode procurar o Juizado Especial Civil e fazer a reclamação dela individualmente, independente ou não dessa ação nossa, e pode também se dirigir ao PROCON para fazer a reclamação dela, para restabelecer o contrato anteriormente firmado com a prestadora dela.
É evidente que um processo como esse demora um tempo relativo para chegar à decisão do mérito, mas é possível que, mesmo antes dessa decisão, já tenha-se alguma decisão preliminar para que os consumidores tenham o seu prejuízo diminuído. Isso. A nossa ação, ela tem um pedido liminar, né? E a gente está aguardando a decisão do juiz. Ele já está na mesa do judiciário, né? Está na terceira vara civil e a gente está aguardando essa decisão. A gente tem bastante expectativa, uma expectativa bastante positiva, porque a nossa ação ela tem com base, né, o Código de Defesa do Consumidor, indo de contra a uma resolução. A resolução é uma lei, é uma norma muito inferior ao Código de Defesa do Consumidor. Então, a nossa expectativa é muito positiva para que essa liminar seja deferida. Estamos aguardando. Eu suponho que vocês tenham estudado a legislação e eu pergunto em relação à agência reguladora, a Anatel, que é um órgão do governo federal, que tem o papel de fiscalizar o funcionamento das operadoras. Na minha opinião, como leigo, evidentemente, há uma omissão por parte da Anatel em fiscalizar. O que é que vocês acham? Sim. As operadoras, elas se baseiam no artigo 52 dessa resolução de que, para mudar ou alterar ou informar alguma coisa para o cliente, deve mandar uma mensagem com 30 dias de antecedência. E as operadoras, elas estão usando esse artigo desse regulamento para tomar essa decisão. Só que elas se esquecem de normas muito superiores, né, a essa resolução. Então, é com base nisso que a gente tenta coibir essa conduta. E, inclusive, o próprio cidadão, ele pode entrar em contato, né, com a Anatel e registrar a reclamação dele. Uma outra questão que eu observo, doutor Celso, é que, não sei se devido ao poder econômico dessas empresas, se devido a uma boa assessoria jurídica delas, mas o fato é que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, que é o lado do consumidor. Vocês, como advogados, como juristas, como é que enxergam a legislação brasileira que permite esses absurdos? Na verdade, como a doutora Juliana falou, eles se baseiam por uma resolução da Anatel que a gente entende que o CDC é superior hierarquicamente a qualquer resolução. Não, isso eu já compreendi, mas o que eu não compreendo é por que para empresas menores o CDC é aplicado e funciona, mas para as operadoras de telefonia há uma omissão na fiscalização. Né? Então, eu não estou com a impressão errada. De fato, vocês também enxergam assim. Com certeza, sem dúvida. Né? Há uma omissão na fiscalização e que a Defensoria Pública está em defesa no Estado é da população carente, né? Que gira em torno de 80% da população do nosso Estado é carente e que são usuários do serviço da Defensoria Pública. Não sei se vocês têm essa informação de quantos consumidores estão sendo lesados por essas 4 operadoras. Vocês têm esses dados? Dados, assim, exatos não. A gente sabe que são, aproximados nós não temos. Exatos não, mas sabemos que são centenas, milhares de... A grande parte da população tem a internet móvel, assim, aquele plano limitado, né? E justamente esses planos que a gente tenta coibir essa prática que eles estão fazendo. Eu tenho acompanhado essa discussão a respeito da telefonia móvel e há também procedimentos na Procuradoria de Defesa do Consumidor do Acre a respeito desse assunto. E, a princípio, de acordo com levantamentos técnicos, o que se verifica também, entre outros problemas, é que as operadoras de telefonia não têm capacidade técnica, estrutura para dar suporte a tantos clientes. Então, vendem o serviço e não entregam. Isso. Quer dizer, é uma situação que complica ainda mais a questão, né? Sem dúvida, né? E justamente, o Rogério, não há um controle por parte dessas empresas de quanto foi consumida essa franquia, né? Então, tem pessoas que reclamam que colocou R$20 e que esses créditos acabaram em 2 ou 3 dias. A empresa não fornece um controle de quanto é consumido diariamente. Isso é um outro problema. Aliás, uma outra omissão. Né? Tem uma empresa que é a Vivo Telefonia, que agora o cliente não pode mais obter a conta detalhada do quanto ele consumiu, a não ser que ele vá buscar essa conta lá na loja da empresa, e aí tem uma fila quilométrica. Enfim, são absurdos e a população, mais do que nós, sabe muito bem disso. Quer dizer, eu acho que não só a Defensoria Pública está cumprindo muito bem o seu papel, mas o consumidor, de forma geral, tem que tomar a iniciativa de buscar a justiça, né? Sim. Sem dúvida. Assim, no caso de vocês que estão
com essa ação, mas que podem também nos trazer uma luz. O consumidor, individualmente, ele pode procurar a justiça no juizado especial, por exemplo? Sim, como a doutora Juliana falou, a doutora Juliana Marques, pessoas que se sentirem lesadas individualmente, elas podem propor, né, essas ações individuais no juizado especial civil. E de uma forma geral, a Defensoria Pública propôs essa ação em defesa dos assistidos do Estado, né? Sem contar, Rogério, que já há uma ação dessa, já foi uma ação proposta pela Defensoria Pública de Sergipe e que ela obteve uma liminar favorável contra as 4 operadoras. Então, a gente, seguindo essa tendência nacional, os 4 defensores públicos também propôs essa ação agora em âmbito estadual. É um reforço, inclusive, para vocês, né? Uhum. No sentido de acrescentar mais essa jurisprudência. Em relação a outras questões da Defensoria, doutor Celso, aproveitando a vinda de vocês aqui, é um assunto que sempre está em pauta, autonomia, questão de orçamento. O senhor que foi presidente da associação e durante muito tempo levou adiante essa bandeira, melhorou a situação de vocês? Olha, a gente não pode negar, né? Houve uma melhoria, sim, só que está aquém da nossa realidade, né? A gente vê outras instituições crescendo de uma forma demasiado justa, né? Preciso dizer bem claro, Ministério Público, Poder Judiciário, só que a Defensoria Pública também precisa estar no mesmo patamar, porque não é possível que exista um órgão acusador, o Ministério Público, em uma posição de vantagem em relação a outra instituição que faz a defesa do assistido, né? Que é do pobre no Estado. Muito bem, conversei aqui com os defensores públicos, o doutor Celso Rodrigues e a doutora Juliana Marques. Muito obrigado pela vinda de ambos. Obrigada. Agradecemos o convite. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouco, não saia daí.